perspectivas teológicas sobre o livro de Apocalipse. Eu estava aqui finalizando o meu estudo de Apocalipse e ainda tem muita coisa para fazer, mas eu decidi falar para vocês esses princípios que são básicos para quem está interpretando, quem quer encarar o livro de Apocalipse, mas às vezes as pessoas não entendem as linhas principais históricas das perspectivas de interpretação. Então vamos lá, que aí eu passo para vocês aí algumas coisas e aí depois vocês podem discutir, dar uma estudada melhor. São 3 visões sobre o livro de Apocalipse que geralmente a gente recebe da tradição da nossa igreja, mas se você estudar lá, você vai poder também chegar às suas conclusões. O livro de Apocalipse é dividido em 3 partes, isso é unânime. Os 3 primeiros capítulos, você tem a primeira parte, que fala ali das igrejas, lembra das 7 igrejas e tudo mais. Depois você tem o capítulo 4 ao 19, que é o corpo do livro ali de Apocalipse. E você tem os 3 últimos capítulos, 20, 21 e 22, que é o finalzinho ali de Apocalipse. A primeira visão, que hoje nem está forte mais, é a visão do pós-milenismo. Então eles acreditam que a gente vai viver o milênio e depois a gente passa e acaba os tempos, né? Então, o jeito que o pós-milenismo interpreta os 3 primeiros capítulos, ele é histórico, lá do 1º século. Então as igrejas, está falando de igrejas em Éfeso, tem uma igreja em Éfeso, tem cada Esmirna, todas as igrejas têm um local certo e era para ali. Não quer dizer que não dá para aplicar para hoje, ok? Mas ela é para uma revelação ali. Do capítulo 4, a segunda parte de Apocalipse, até o capítulo 19, elas são históricas, mas são históricas ao longo do tempo. A gente está vivendo essa parte. E aí, os 3 últimos capítulos é a vitória do cristianismo sobre o mundo. Então, qual era a visão que eles tinham? Eles tinham que a igreja iria se expandir tanto com a mensagem do evangelho, até que um dia o mal ia acabar, ser abafado, ia estar pronto para o Cristo voltar. Por isso que é pós-milênio. Então a gente ia fazer o milênio, a igreja ia ser protagonista nisso. Por que já não é forte essa visão? Primeiro porque eles acreditavam que era 1000 anos literal, que estava passando ali no meio, e que eles iriam, no final do milênio, então no final do primeiro milênio da história, eles achavam que Jesus ia voltar e não voltou. Depois foi se levando, não mais literalmente, mas figuradamente, só que com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial também caiu essa perspectiva de que a igreja estava melhorando o mundo. E aí a gente tem a segunda visão, que é pré-milenista. O pré-milenismo é majoritário aqui no Brasil, ok? E eles entendem o seguinte, que a gente vive antes do milênio, porque a Bíblia vai falar do milênio, né? E aí a gente interpreta assim, eles interpretam assim, os 3 primeiros capítulos, eles são históricos, mas são históricos com fases de mudança, eles têm blocos de mudança. Então ele é do 1º século, mas é de toda a nossa história. Então cada igreja ali representa, é como se fosse a mesma igreja com fases diferentes, já não é mais tão histórica, ela tem fases e a gente está vivendo uma penúltima, a 6ª ou a 7ª igreja, aí você já sabe que já está chegando o milênio. E aí o milênio, e aí tudo é para frente, é o futuro do capítulo 4 até o capítulo 19, vai acontecer ainda, então a gente pode estudar o que vai acontecer quando chegar o milênio ali, literal, e ali vai acontecer coisas pro final ali, para preparar o milênio, na verdade. E do capítulo 20 até o capítulo 22, você tem o milênio literal, são mais 1000 anos, então na melhor das hipóteses a gente ainda tem mais 1000 anos para frente. E aí você tem os livros de ficção chamados Deixados para Trás, você vai ver toda uma interpretação tentando encaixar tudo isso. E aí você vai ver nesses 1000 anos a vitória do trono branco e no final você tem a Nova Jerusalém ali se estabelecendo a vida eterna. E você tem a visão que é mais reformada, que é o amilenismo. O amilenismo, ele vai interpretar que tudo são figuras. Você não pode pegar uma coisa literal e outra coisa não literal em Apocalipse. Você tem tudo é muito real, mas a figura do gênero vai nos remeter ao que vai acontecer. Então, os 3 primeiros capítulos, ele é histórico, ele representa igrejas do 1º século e ele é meio claro ali o que acontece. O capítulo
4 ao 19, você vai ver figuras que estão acontecendo no primeiro século. Você vai ver o nome de Nero no 666, porque número romano e letra romana é a mesma coisa. Você vai ver vários fatores históricos do primeiro século, mas ele representa toda a nossa história. Então nós estamos vivendo também no capítulo 4 até o capítulo 19. E no capítulo 20 a 21 é a volta de Cristo, o julgamento final e a vida eterna, o novo céu e a nova terra. São 3 visões, e as 3 visões têm pontos fortes e pontos fracos. O importante é você entender qual é a tradição da sua igreja, o que você está levando para o texto. Porque geralmente o que você leva para o texto é o que você vai querer entender. E aí isso vai acontecer. Mas num outro vídeo eu posso falar um pouco sobre os pontos de encontros dessas 3 visões, o que não pode faltar nessas 3 visões, tá bom? Deus abençoe aí, espero ter ajudado. Comente aqui embaixo o que você acha, o que você tem pensado, qual é a sua tradição, tudo sobre Apocalipse, esse livro tão importante. Tchau!